Olá, meus amigos! Estamos começando mais uma aula do curso de Teologia com a temática Oratória, Homilética e Retórica. Nós estamos aqui no nosso curso e temos alguns alunos presencial que estão acompanhando. Em qualquer momento eles podem levantar algumas questões e também estamos gravando esta videoaula para que você tenha acesso a esta área tão importante do conhecimento teológico. Então eu convido você a acompanhar os slides e aprender um pouquinho mais sobre homilética e retórica. Começando com os questionamentos, né? De onde vem a palavra homilética? O que significa homilética? Qual é a sua origem, né? Qual a sua posição na pregação e no ministério pastoral? Qual que é a sua importância no geral, né? Então, vamos responder durante essa aula algumas dessas questões, né? Como que surge essa disciplina homilética? Qual é o seu significado? Qual é a sua importância? Por que estudar homilética? Então, homilética, ela vem ali do termo grego homiléticos, de homilos ou homilia, que significa montar em conjunto, é a aplicação dos princípios gerais da retórica para o fim específico da pregação pública. Em outras palavras, homilética seria a arte, ciência ou técnica, né, de preparar o sermão, de pregar a palavra de Deus. Então, quando falamos em homilética, estamos falando na arte da pregação. E também é uma ciência e também tem as suas técnicas. Outra palavra que está ligada, vinculada à nossa aula é a palavra retórica. Retórica tem o significado de falar bem, valer-se da eloquência ou da argumentação para se comunicar. Quando alguém fala, né, aquela pessoa tem uma boa retórica, isso significa que ela fala bem, ela sabe usar as palavras, sabe fazer uma boa colocação das palavras quando ela quer se comunicar, ela é clara, né, na comunicação. Quanto à origem da palavra homilética, ou da homilética em si, melhor dizendo, ela remonta ali na Mesopotâmia, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, né? Com a finalidade de auxiliar sacerdotes durante prestações de cultos. Como que surge, né? Uma pergunta, né? Como surgiu a homilética? Que foi a pergunta inicial. Como que aconteceu durante a história essa necessidade, né, de se falar em público ou de transmitir uma mensagem? Sabemos que, vamos pegar aí o homem pré-histórico, né? Em algum momento ele teve a necessidade de juntar um grupo e discursar para esse grupo, quer seja para fazer viagem, quer seja para caça, quer seja para liderar um exército para a guerra. Alguém em algum momento teve essa necessidade, né, de falar ao público e convencer através do discurso aquele que estava ouvindo. E temos históricos aí mostrando também dentro do campo religioso sacerdotes usando-se dessa arte, né, de falar a um grupo, principalmente na questão de adoração aos deuses, adoração dentro do seu escopo religioso, né? Nós entendemos que a região mesopotâmica, egípcia e os povos antigos, eles eram politeístas. Então os sacerdotes, eles também tinham essa finalidade, né? Falar a esse grupo e convencer este grupo por meio da palavra que eles deveriam servir a esses deuses. Também outro ponto interessante é perceber que entre os gregos este termo homilética ganhou o nome de retórica, carregando todas as características que consubstanciam o termo homilética. Posteriormente, o Império Romano, ele também vai estudar essa área e chamará de oratória.
Assim, a homilética cristã nasce de uma estruturação discursiva utilizando da retórica grega e da oratória romana. Vamos esclarecer agora esses pontos aqui, que é muito interessante. Então, os primeiros povos, vamos dizer assim, os primeiros a se dedicarem, a se debruçarem nesta arte de falar em público ou no falar bem, no discursar, foram os gregos. E os gregos chamaram isso de retórica. E a retórica era tão importante na Grécia que existiam muitos cursos, e as pessoas só conseguiam boas profissões, né? Na época, que era muito comum o comércio, a filosofia, então precisava ter um bom convencimento, precisava falar bem, saber usar as palavras. Então, era basicamente o que uma informática é para se conseguir um emprego hoje, né? Se a pessoa quisesse uma boa posição, ele tinha que estudar a retórica, ele tinha que aprender esta área. Tem até um livro de Platão, né, Retórica, que é um livro que eu recomendo a vocês procurarem e estudarem este livro. Lá ele coloca todas as bases, né, da retórica. E o Império Romano, ele praticamente quis copiar ali o Império Grego, né? A cultura grega foi tão importante que ele quis também dar sequência e fazer uma identidade, né, própria, mas observaram a importância do discurso, de saber discursar, somente a questão de judicial, né? Os romanos tinham muitas leis, então saber discursar bem para defender seus posicionamentos era muito importante. Eles chamaram isto de oratória, né? Então são palavras que nós vamos encontrar hoje. E o termo oratória ficou o termo sendo mais usado também, porque geralmente a gente não ouve falar, vamos fazer um curso de retórica, né? E dentro do campo religioso se ouve bastante o termo homilética, que já comentaremos como que surge. Mas hoje você vai procurar na internet, pesquisar cursos, você vai encontrar mais a palavra oratória, tá certo? Mas estão vinculadas à retórica e à homilética. Como que surge, então, essa palavra homilética dentro do mesmo contexto de retórica e de oratória? Isso vai surgir no século II, início do século II até o século III. Os nossos irmãos, eles tiveram um pouco de dificuldade com relação a algumas heresias que estavam entrando na igreja. Principalmente porque essas heresias, ela teve o surgimento dentro de um campo filosófico. E como esse campo filosófico, dentro da cultura grega, como nós já observamos, eles estudavam retórica, então eles tinham uma capacidade de argumentar muito boa e estavam enganando os cristãos, estavam enganando. E os nossos irmãos fizeram aí a busca por esta área de conhecimento para também defender a fé cristã e para não fazer com que a fé cristã se tornasse uma religião folclórica, né, como eram muitas religiões gregas e também romanas. Então a homilética ela surge por conta principalmente do gnosticismo que estava varrendo, que eram cristãos, vamos dizer, eram crentes que na realidade eles vieram da filosofia, mas não tinham tido um encontro, vamos dizer assim, com Cristo, porque eles queriam dizer que os apóstolos eles tiveram parte da revelação e que agora eles tinham a revelação máxima, e que se chegava à salvação através do conhecimento, né, do gnosco, né, da onde vem a palavra conhecimento, vem de gnosco, gnose, por isso a palavra gnósticos. E como defender algo, se defender de algo bem argumentado, bem elaborado? Nossos irmãos tiveram que recorrer também ao estudo da retórica, ao estudo da oratória, para aprender a discursar. Então, primeiro momento que a homilética surgirá será de uma forma a defender a fé cristã, e não com o intuito de pregar o evangelho como hoje nós estudamos esta área,
Nós estudamos com o intuito de aprender a se comunicar melhor para transmitir de uma forma melhor o Evangelho de Cristo. Mas os nossos pais, os pais da igreja, os pais apostólicos, eles buscaram a homilética retórica para saber argumentar bem contra estas heresias, para que eles estivessem ali de igualdade, né, sabendo defender a fé cristã. Então, foi uma área muito importante, foi um desenvolvimento muito importante, porque além da fé, eles defendiam também a fé cristã de forma racional, sabendo estruturar muito bem os seus argumentos, e assim conseguiam identificar e refutar as heresias que vinham surgindo. Então este estudo de forma mais profunda, ele começará a partir do século II, partindo do século II, né? Porque os apóstolos do século I, eles se valiam dessa arte de pregar, né? Porque alguns tinham a cultura grega, outros tinham cultura romana, então eles conheciam essa área, mas dentro do campo religioso, o estudo da homilética passou-se a ser investigado, né, buscado esse conhecimento a partir do século II. No século I, nossos apóstolos, eles queriam pregar o Evangelho. O intuito era pregar o Evangelho, né? Não elaborar sistematicamente doutrinas. Então isso começou a partir do século II e está se desenvolvendo ao longo dos anos as doutrinas bíblicas. Vamos continuar? A homilética é a disciplina da teologia que estuda a ciência, arte e técnica de analisar, estruturar e entregar a mensagem do Evangelho. O termo homilética, tem suas raízes homiléticas, raízes etimológicas, em 3 palavras gregas. E essas 3 palavras gregas nós vamos encontrar nos textos bíblicos. Uma significando ali, homilo, significando multidão, turma, assembleia do povo. E temos ali em Atos 18, 17. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio, nada dessas coisas o incomodava. Temos outra palavra também, que é a homilia, que significa associação, companhia. Está no texto de 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Homilia significa falar, conversar. Então ali é conversações. E homileu, falar, conversar também, né? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, né? Lembrando que essas palavras são correlatas, né? No grego e no hebraico existem raízes, né, dessa raiz. No português também nós temos, né, a base, tem o sufixo e o prefixo. Então, dependendo de como a frase está montada, a palavra está montada, ela muda ali. Homilia, homileu, homilos, mas tem o mesmo significado ali, está associada praticamente ao mesmo assunto. Um ponto importante aqui nesse slide para nós analisarmos é que a homilética, ela é uma ciência, ela é uma arte e ela é também técnica. Por quê? Que ela tem essas 3 abrangências. Pelo fato de que ela é ciência, porque nós temos um campo aí de investigação sobre esta área. Começando lá com a retórica, como falamos, com a oratória, dentro do discurso religioso também homilética. Então, como ela tem essa parte investigativa, ela se enquadra dentro de uma ciência. Existe toda uma elaboração sobre este assunto. Ela é a arte porque ela está ligada à atuação, vamos dizer assim, né? O momento que o pregador ele vai pregar, ele tem que exemplificar a sua mensagem, ele tem que expor de uma forma agradável, muitas vezes com um gesto, muitas vezes com uma teatrização, né? Fazendo um teatro ali, fazendo
uma exposição bacana para poder ela ser recebida pelo povo. E nós vemos que tem muitos pregadores, né, que eles gostam de ir para o lado da comédia, né, tem uns que gostam de ir para esse lado. Por quê? É o momento da arte, é o momento que o pregador ele vai expor a mensagem. E técnicas, porque existem várias técnicas, né, para você aprender como você fazer a introdução, o corpo da mensagem, a conclusão. Então existem técnicas, o momento certo que você vai levantar a voz, abaixar, momento certo de falar rápido ou devagar. Então tudo isso entra dentro da técnica, né? A distância do microfone, tudo isso, existem algumas técnicas que nós estudamos que aprimoramos a nossa arte de falar em público. Ligado à homilética, como nós já estamos comentando, existem 3 palavras ali que estão vinculadas a ela. Uma é a retórica, e a retórica é o estudo teórico das regras que desenvolvem e aperfeiçoam o talento natural da palavra, baseando-se na observação e no raciocínio. Então, retórica é você organizar, né? Você estudar e buscar as regras para você saber organizar bem as suas palavras, aquilo que você vai usar, o momento certo que você falar. Não deixar nada desconexo, né? Nada de forma ambígua, né? Que tenha um entendimento ambíguo, para que o ouvinte compreenda a tua mensagem. Oratória é a arte de falar bem em público, né? Falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. Muitos pregadores são até estudiosos, pesquisadores, inteligentes, pessoas de oração, mas na hora de expor a mensagem eles falham, porque eles não têm uma boa oratória. Às vezes, como nossa aluna comentou, às vezes a dicção não procura melhorar, às vezes a maneira que vai expor. Então é muito importante eu saber expor a mensagem. Por quê? Eu posso ter uma mensagem do céu revelada, que o próprio Deus revelou de uma forma extraordinária, que vai mudar o curso nacional, mundial. Porém, se eu não souber transmitir esta palavra, ela pode não chegar com o mesmo efeito, ela pode não ser bem compreendida. Então, por isso a importância de nós estudarmos esta área chamada homilética. Então, é muito importante nós estudarmos, nos aprofundarmos em todos os conceitos, em todos os textos, de forma exegética, estudar completamente a Bíblia. Mas também precisamos aprender a melhorar a nossa transmissão. Uma das coisas que o pentecostal ele falha é nesse ponto, né? Às vezes nós estamos numa igreja e tem 20 pessoas, 10 pessoas, mas mesmo assim nós queremos gritar no microfone, né? Nós queremos bravejar, porque o pentecostal ele é muito levado à pregação mais emotiva, mais viva, vamos dizer assim, né? Que tenha um impacto, ele quer impactar. Então ele vai gritar, ele vai pular, saltar, e às vezes não precisa, porque às vezes a caixa retorno, está tudo muito bem organizado na igreja, tem lá poucas pessoas, não tem necessidade de eu esforçar tanto para que me ouçam. Então nós temos que melhorar essa questão também. Às vezes, o muito gritado de alguns pregadores atrapalha a compreensão, porque acaba incomodando, né? O som ali muito alto acaba incomodando e as pessoas não vão conseguir te ouvir, não vão conseguir prestar atenção, vão devagar na hora da mensagem. Então é muito importante nós fazermos aquele mapeamento, né? Como que está, como que se eu preciso levantar muito a voz porque o som é meio fraco, se eu preciso abaixar, aí entra a parte da técnica, de eu saber conhecer as técnicas para me valer. Por exemplo, tem pregadores que, por serem influenciados por pregadores em massa, né, por esses grandes pregadores que pregam para grandes públicos, o que acontece? Eles trazem esse costume, eles trazem esses jargões, e o pregador lá, para uma das técnicas, para você pregar para a massa, é o que? Você tem que sempre chamar a atenção do público. Cada 3, 5 minutos, pelo menos, você tem que chamar a atenção. Por quê?
que a pregação para uma multidão, os que estão na frente te ouvem bem, mas os que estão lá atrás vai ter movimentações, vai ter muita coisa que distrai esse ouvinte. Então você tem que chamar ele para si. Aí nossos irmãos que estão aprendendo a pregar, né, estão iniciando, eles trazem esses jargões. Que jargões são esses? Olhe para mim, olhe para mim. O pregador fala, né? Olha aqui, olha para minha mão. Ele vai para a câmera e fala, olha para minha mão, olha para minha gravata. Mas por que ele está falando isso para grande público? Porque ele tem que chamar a atenção de quem está lá atrás. Agora na igreja eu não preciso, com meia dúzia de pessoas, 20 pessoas. Ei, olha aqui para mim, está todo mundo te olhando. Todos estão olhando para você, porque geralmente igreja, se for uma igreja de médio porte, ela não é uma igreja que vai ter muita movimentação. Então as pessoas estão olhando para você, não precisa você pegar só porque foi pastor fulano de tal que fez assim, você achou bonito, não tem necessidade. Então, por isso é importante nós estudarmos esta área, que às vezes até a gente pega uns maus costumes, né, de alguns pregadores, né? Que os pregadores, como eles estão no auge, eles falam, eles usam palavras que para eles não vai ter tanto impacto, mas para aquele que está começando, né? Por exemplo, né, boca de ferro, crente frio, crente gelado, ou geladeira, né? É um sorveteriano, né? Então isso no meio pentecostal, geralmente alguns pregadores iniciantes ouviram, e quando ele vai pregar numa igreja que não está do jeito que ele quer que esteja, no sentido de fervorosa, ele também vai usar essas palavras, e infelizmente vai se prejudicar, porque isso não convém à boa pregação do Evangelho, certo? Não tem necessidade, são jargões de alguns pregadores que caiu na graça do povo aí, e acabam que alguns usam e acabam sendo prejudicados. Então, por que isso acontece? Pela falta de estudar esta área. A eloquência é outra palavra, e ela é a parte que trata da propriedade, disposição, elegância das palavras. Falar bem atrai a atenção dos ouvintes, convencendo-se pelo uso da linguagem. Portanto, eloquência significa o ato de falar bem, ou seja, é você encantar, convencer através da fala, através da palavra. Alguns pensam também que eloquência é aquele que prega rápido, né? Aquele pregador eloquente, olha, ele fala 1000 palavras por minuto. Isso não é eloquência, né? Isso daí é falta de treinamento, né? De saber respirar na hora certa. Eloquência é você convencer apenas pela palavra. Você tem esse poder de convencimento, de encantar. Quem não gosta de ouvir alguns pregadores, né, porque acha interessante a maneira que ele fala, as palavras que ele usa. Isso no campo da filosofia também, muitos gostam de ouvir filósofos que falam bem, sabem usar as palavras. Isso é importante para a pregação do Evangelho. Eu buscar ser eloquente, saber convencer pelo poder da fala. Nós temos, né, um pregador chamado Apolo, que Paulo chama ele de eloquente, uma pessoa que era poderosa nas palavras. Então é muito importante nós dedicar tempo ao aprendizado desta área. Vamos lá para a estrutura do sermão, vamos conhecer um pouquinho como que devo estruturar o sermão. Este é outro momento muito importante, que fala da preparação. Lembrando aqui que homilética, ele é um estudo que não é uma fábrica de pregadores. Então muitos pentecostais, né, eles têm medo desta área, não gostam de estudar porque eles acham que vai estatizar, formalizar. Na realidade, muitos professores de homilética, pessoas que se dedicam e estudam para ensinar essa área, às vezes são ruins pregadores. Por quê? Eles se preocupam tanto com a técnica, com o jeito, que ficam muito robotizados, aquele negócio muito estatizado, não tem naturalidade na sua pregação. Então é importante, né, eu dar valor às regras, mas não fugir com a naturalidade, saber me expressar bem. E alguns não gostam de estudar porque acham que
vai tirar aí o foco do Espírito Santo. Na realidade, o bom estudante de homilética, o bom pregador, ele sabe que é muito importante e quando você estuda a homilética de verdade, você já vai ver nas primeiras páginas dos livros que a inspiração do Espírito Santo, ela é colocada como em primeiro lugar, né? Como algo de suma importância. Por quê? A pregação do Evangelho não depende de técnicas, não depende de falar bem apenas, depende de você ser direcionado pelo Espírito Santo. Então é muito importante nós deixarmos claro isso aqui, porque nós estamos tratando de técnica, da parte formal aqui, mas nós não estamos deixando de lado a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te iluminar aquilo que já está inspirado. Os textos bíblicos, os textos sagrados, são inspirados por Deus. E ele vai te trazer clareza, iluminação no momento de você preparar a tua mensagem. Porém, na hora de expor esta mensagem, aí nós temos que colocar o instrumento como importante nesse momento. O Espírito Santo vai te dar a mensagem, Deus vai te dar a mensagem, mas se você não chegar lá e expor essa mensagem, falhou na hora de transmitir. Então é muito importante nós sabermos estruturar. Uma das grandes falhas nas pregações que a gente encontra hoje é a falta de saber estruturar o sermão. Por quê? Eles começam, muitos pregadores começam lendo um texto, aí eles falam tudo da Bíblia menos daquele texto que ele leu. Às vezes ele começa dentro de um contexto ali, vai para outro, vai para lá, vai para cá, vai para lá, faz aquela salada mista, né? E daí fica sem compreensão. Por quê? Nós somos racionais. Para nós captar, entender, precisa ser explicado, precisa ter um desenvolvimento. Isso já é estudado. Por exemplo, um pastor, uma igreja local, está provado que para a pessoa compreender perfeitamente um assunto, precisa de pelo menos 4 meses de estudo dentro daquele assunto. Então, o pastor que ele sabe estruturar e fazer um cronograma de ensino, o que ele vai fazer? Ele vai procurar sempre pregar, sempre nos cultos de ensino, ensinar de forma gradativa, dentro de um contexto, dentro de um tema, dentro de uma temática. Ele vai fazer isso. Agora, quem não consegue fazer isso, ele vai falhar no desenvolvimento dos seus membros. Por quê? Hoje ele prega sobre o pecado, ele ensina sobre o pecado. Semana que vem ele ensina sobre Abraão. A outra semana ele ensina sobre um outro tema totalmente desconexo. O que acontece? Não vai haver um desenvolvimento. Quando nós somos crianças, o que acontece? A professora pegava lá, hoje existem outras formas de alfabetizar, mas as professoras não pegavam uma palavra e falavam, leia. Não, elas falavam, que letra é essa? B. Que letra é essa? A. Aí B com A dá o quê? Aí eles falavam, Ba. Aí depois você ia formar uma palavra, não é assim? Então houve uma preparação para um desenvolvimento. No campo da mensagem também há necessidade disso, porque senão as pessoas não irão compreender. E a questão do tempo, professor, sobre estudos falam que é 40 minutos, né? Você consegue manter a atenção da pessoa, né? Que a gente sabe que a pregação dura muito mais tempo, às vezes, do que isso, né? Sim, aí entra bastante. A nossa aluna está perguntando sobre o tempo da mensagem, que a nossa mente consegue focar entre 40 e 50 minutos, e na maioria das vezes as mensagens são mais longas. Aí entra bastante a parte do pregador, dele saber cativar. Então realmente, nós vamos comentar aqui a estrutura, nós vamos ver que tem pontos que eu tenho que aprender a cativar este público, porque senão a mente dele vai devagar. Eu tenho que conhecer esse público para poder saber como aplicar a mensagem, porque senão às vezes a mensagem é extraordinária, mas
às vezes é um público mais simples, e eu quero usar palavras mais elegantes, mais eruditas. O que vai acontecer? Esse público não vai me entender. E o contrário também é importante. Então, o que eu preciso? Eu não preciso saber usar todas as palavras do nosso vernáculo, mas eu tenho que me comunicar de forma clara, que tanto a pessoa mais simples quanto aquela pessoa mais instruída, elas compreendam a mensagem, porque na igreja nós vamos ter esse grupo misto. Você pode ver como é didático, né? Na escola, nós vemos adultos e crianças juntos? Não, né? É sempre a mesma faixa etária. Numa escola bíblica dominical, não se separa a faixa etária? Por quê? Porque existem formas, né, de passar a mensagem diferente para uma criança e para um adulto. Então, geralmente, às vezes no culto, nós temos um grupo misto. Adolescentes, jovens, adultos, pessoas mais idosas. E eu tenho que saber alcançar todas essas pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande a área da pregação por conta disso. Eu tenho que conseguir. Por exemplo, criança, mais de 20 minutos não fica, né? Você tem que saber cativar. Os adultos ainda conseguem ali, né? Cada ano que passa, na verdade, a nossa mente tem mais dificuldade de focar. Você observa, antigamente nós conseguíamos assistir uma videoaula de 2 horas. Eu assisti muitas aulas de 2 horas ali na frente do computador. Hoje, dependendo do vídeo, eu não aguento 10 minutos, né? As aulas têm 13 minutos, 12 13? minutos. Então, pode observar, as faculdades, à distância, elas reestruturaram as suas videoaulas por causa disso. Tem faculdades ainda que estão no modelo antigo, 1 hora. Mas as faculdades estão reestruturando por quê? Dividindo mais os vídeos. Dava para falar tudo aquele assunto dentro de um vídeo de 1 hora. Mas o que eles fazem? Eles dividem, por quê? A vida está cada vez mais corrida e eles observaram que um vídeo muito longo, poucos alunos assistiam. Agora um vídeo de 5, 10, 15 minutos no máximo, eles assistem. Então é muito importante. Isso daí é o quê? É o conhecimento do público. E soube que havia mudança. Por exemplo, se eu chego na igreja lá, eu preparei uma mensagem para um grupo mais, uma idade adulta. Mas eu vejo que tem muitos adolescentes, muitos jovens. Se eu não souber mudar a minha forma de expor, eles nem prestarão atenção na minha mensagem. Então é muito importante eu saber estruturar, saber o público, conhecer o público que eu vou falar. A estrutura do sermão. Primeiro é o título, né? Muitos confundem o título, o tema com o título, né? Mas o título nada mais é que o rótulo do sermão, né? Por exemplo, nós temos, eu ia trazer até, acabei esquecendo, a Escola Bíblica Dominical, tem lá um tema que estudará durante 3 meses. Mas dentro desse tema tem pelo menos 13 títulos. Sistemático, né? Isso. O que é? O tema é aquilo lá, né? Nós estamos, se for da CPAD, dons ministeriais, espirituais e ministeriais. Então esse é o título, esse é o tema, né? Melhor dizendo, do que está sendo estudado. Mas cada semana tem um título específico, né? Por exemplo, dom de revelação. Aí tem. Oi? Dom da fé também. Isso, detalhado, né? Então isso é muito importante. O título, a gente fala, o tema da minha mensagem, na verdade é o título, né? Porque o tema da minha mensagem é a importância da oração. Vamos dizer assim, para a igreja. Importância da oração para a igreja. Mas qual que é o tema? O tema macro seria a oração. Porque a oração não é só importante para a igreja, vamos dizer assim, né? Se você olhar na Bíblia, existe diversas pessoas que oraram, né? Sem ter uma igreja. Não tinha igreja para orar. Não iam ao templo, oravam em todos os lugares. Então nós temos essa diferença, né? Por exemplo, um tema, pecado. Ah, mas pecado em que sentido que você quer falar? Quero falar do pecado de Adão. Então, tua mensagem será o pecado de Adão. Título da tua mensagem, né? Pecado de Adão. Qual que é o tema? A temática que ela se envolve? Pecado. A martiologia, se for no contexto teológico. Aí você vai procurar um texto bíblico. Geralmente, às vezes as pessoas tiram o título de um texto bíblico, ou ao contrário também, vem
uma palavra para ela que ela acha interessante, um contexto que ela acha interessante, daí ela vai procurar um texto bíblico que se encaixa dentro daquilo que ela recebe, né, que ela estuda, que está estudando, ou que ela sentiu-se inspirada a falar. Então é muito importante que, como nós estamos falando de homilética, é importante nós falarmos o quê? A arte da pregação é a arte de pregar a Bíblia, pregar a palavra. Um ponto muito importante que nós já vamos comentar é que pregação é diferente de testemunho. Testemunho é uma coisa, pregação é outra. Pregação, as pessoas precisam e estão ali para ouvir da palavra de Deus. Então é muito importante que você pregue a palavra, né? Que seja um pregador das boas novas, né? E não um pregador. Pregar boas novas da salvação e não más novas, né? Então é muito importante nós deixarmos claro isso aqui, né? Que o púlpito não é um lugar para desabafo, púlpito não é um lugar para lamentação, púlpito não é lugar para a gente falar o que acha que tem que falar. O púlpito é o lugar da pregação da palavra de Deus. Então é muito importante, né? Prega a palavra, certo? Hoje tem muitas pessoas divagando aí, querendo pregar coisas que nem existem, estão fora da Bíblia, trazendo muitas coisas humanísticas, muitas filosofias que não convém. Temos que pregar a Bíblia. A Bíblia tem muitos textos excelentes e muitos temas maravilhosos, inesgotável, né? Uma fonte inesgotável. Então é interessante que você pregue aquele texto bíblico que você leu. Então estruture a sua mensagem dentro daquilo que você está lendo para o povo, porque fica difícil para ouvir um pregador que ele lê o texto. Você imagina já o que ele vai pregar dentro daquele texto e não sai nada daquilo, né? Aí você fica, por que ele leu esse texto? Acontece muito isso nas nossas igrejas, né? Eles fogem lê lá um versículo, por exemplo, vai lá em Jonas, manda ler Jonas, ele lê um versículo de Jonas, aí daqui a pouco tá lá em Moisés, falando de Moisés, aí daqui a pouco recebe de Moisés, já tá falando já de Apocalipse, e cadê o Jonas que ele leu? Então acontece muito isso daí. Tem uma palavra, fala aquele versículo, é uma palavrinha e já faz outra coisa. Alguns, quando o pregador vem e fala assim, eu estava com uma mensagem preparada para pregar, mas eu vou pregar outra. Isso aí também não falta, chega a ser um foguete também. Sim, não tem necessidade, né? Por exemplo, falar isso aí. Isso. Tudo isso aí dentro de um. Aqui nós estamos tendo uma aula breve, mas dentro de um estudo homilético mais a fundo, a gente vai analisando, né, esses pontos, né, e corrigindo. É uma questão de ética isso daí, né? Isso. Aí você não está chamando a atenção do teu público, na verdade você está desmotivando ele, né? Você está fazendo com que ele se esmoreça, né? Porque, pô... Ou em outro sentido, até alguns querem se aparecer, né? Dizendo, tem mais mensagens. Pode ser essa a mensagem que ele quer falar. Exatamente. Outros, a questão da ética, outros falam, irmãos, eu ia pregar uma mensagem, mas eu estou vendo que tem bem pouca pessoa, não vou pregar mais. Desmereceu o público que estava ali. Independente do que ele vai, do que Deus já preparou para ele pregar, e ele chegar lá e ele vem com essa visão, então ele tem que se converter de novo, porque às vezes aquilo que Deus prepara para você, que você prepara ali, que Deus coloca na tua mente, para você, no teu coração, para você anunciar, às vezes só quer atingir só uma pessoa. E às vezes aquela pessoa nem está ali ainda e você está pregando, daqui a pouco chega aquela pessoa no culto e aquela pessoa sai maravilhada dali e Deus restaura ali, faz acontecer. Mas é só aquela pessoa. É a pessoa que eu vou pregar, né? Tá fora da graça. Por exemplo, o pessoal fala assim, abra o texto tal, o versículo tal. Aí a pessoa vai folhear a Bíblia e a pessoa chega e fala, não achou ainda? Ô, crente ruim! Escola Bíblica Dominical, é costume que a gente vai pegando, né? Que a gente ouve e acha legal, porque foi um pastor que a gente gosta, foi alguém que a gente gosta, aí a gente vai reproduzindo, sendo que é uma falha, né? É uma falha na parte do discurso, né? Outro ponto também não sei por que Deus está me levando para cá. Você não sabe, então...
Porque o pregador tem que ter certeza do que ele está pregando. Tem que ter, isso que é a pregação, fixar. Então você tem que ter certeza onde que você vai, por isso que é a estrutura do sermão. Falar com firmeza, né, professor? Isso. Com firmeza, com coragem e com convicção daquilo que está fazendo, né? A estrutura te ajuda para isso, para você não fugir do tema, para você saber o que você tem que falar, para você ter essa convicção do que você vai falar, é Deus que te transmitiu essa mensagem que você vai passar para o povo agora. E não algo que, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para onde eu vou, não sei o que vai acontecer, sei porque Deus está me levando para esse lado. Deus não está te levando para esse lado, você se perdeu na mensagem e não conseguiu mais voltar. Outra pergunta, professor, que estava vindo aqui pensando aqui, que a questão da pregação ela é totalmente diferente, já que nós falamos do assunto da escola dominical, ela é totalmente diferente da revista, porque a revista ela é sistemática, né? O professor falou, ela é sistemática, então a gente tem um conteúdo para a gente estudando gradativamente 3 meses. Daí o professor falou sobre a questão do culto de ensino, que um determinado obreiro vai lá e ele prega sobre um assunto numa quarta, numa sexta, dependendo do dia do culto lá. Aí vem o outro, prega num determinado outro assunto. Aí, como o professor falou, ela não é uma parte sistematizada, né? Onde você não consegue se alimentar ali, a compreender, né? Porque um ensina uma coisa, outro ensina outra. E é legal quando vem com um ensino que é seguindo a mesma linha, né? É uma boa observação isso daí. Pode-se haver vários ensinadores ali, né? Mas que seguisse uma linha ali, uma linha teológica ali que... Isso vai da conversa com o pastor, porque geralmente o culto de ensino é o pastor que traz o ensinamento. Se é só uma pessoa que traz esse ensinamento, que é o pastor, ele tem como sistematizar para que ele vai ver necessidade. Por exemplo, igreja A tem necessidade de ouvir sobre um tema, igreja B outro tema, então ele vai durante um tempo, pode ser 1 mês, pode ser 2 meses. Eu ouvi um pastor, né, Josué Brandão, ele falou que ensinou 8 meses dentro de Atos 2,42. Dentro de um versículo só, ele ensinou 8 meses. Então, imagina como que não está aqueles que frequentaram 8 meses. Como que não está o conhecimento dentro daquele texto. Então fica muito mais fácil o desenvolvimento. Quando é mais de um obreiro, no caso, que faz isso, dá para se fazer também, se houver uma organização de um corpo de obreiro, ela fala, nós vamos tratar desse assunto durante tantos... Você tem liberdade de preparar a tua mensagem, mas prepara dentro desta temática. Aí vai haver um desenvolvimento do público também. Então isso é muito importante. Isso aí quem define vai ser mais a liderança local, né? Mas é sempre importante, se você sabe lá que o teu pastor te ensinou num dia sobre um assunto, se você for convidado para ensinar na outra semana, tenta seguir a linha. Mas isso foi um culto de ensino, né? Isso, porque a gente está falando da inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar com uma pessoa. Então o pastor, o pregador vai ter que planejar tudo dentro dele, só que dentro do que o Espírito Santo ministrou no coração dele. Não foge essa questão de organizar sobre o tema específico? Não foge não, por quê? Pelo fato de... Tudo a gente parte do pressuposto do quê? Que a liderança, estamos falando do ensino ou da própria pregação, ela esteja debaixo da autoridade do Espírito Santo, né? Seja levada, porque é o que deveria ser, né? Não, é que deveria ser não, professor. É o que tem que ser. É o que porque tem que ser. Você está transmitindo algo inspirado por Deus. Então você só está seguindo uma temática para poder que aquele assunto fique cada vez mais esclarecido e a pessoa aprenda mais. Isso. Que não seja um arroz e feijão hoje e amanhã uma salada. Mas que seja um arroz e feijão hoje, que amanhã eu posso comer esse arroz e feijão novamente. Ela mais reforçada ali com uma saladinha, depois ela mais reforçada com uma mistura, e assim vai indo. E aí você vai sair cada vez mais... Não, porque a gente parte do pressuposto que a gente não sabe como que está a vida espiritual de ninguém. Nem é a foco, né, aqui. Mas a gente parte do pressuposto sempre isso, né? Trazer uma mensagem que foi o Espírito Santo que inspirou. Dizia falhou agora o pregador. Os reformados gostam muito dele. Daqui a pouco eu lembro.
ele diz que ele só pregava um sermão, e eles preparavam, só pregava um sermão quando ele sentia arder. Então ele preparava o sermão como eu pedi para vocês fazerem lá, dentro dessa estrutura. Aí se ele não sentisse arder, ele pegava aqueles bolsos e jogava fora. É Spurgeon, Charles Spurgeon. Ele jogava fora. Ele só pregava o sermão que ele... E essa questão de estruturação é por causa da mente humana. Não tem problema. O Espírito Santo vai te guiar a falar aquilo que o ser humano vai compreender. Esse é um erro dentro do meio pentecostal, achar que vem do nada, né? Estou recebendo agora de Deus. Como se fosse um Wi-Fi ali, né? Não. O Senhor jamais vai fazer isso. Olha a mensagem de Pedro ali no início. Uma estrutura. Lá ele pega os textos do Antigo Testamento vem até chegar em Jesus. Olha a mensagem de Estevão. Ele pega o Antigo Testamento, vem trazendo desenvolvimento, porque ele sabe que o público que está ouvindo conhece essas histórias. Ele aplica em Cristo. Então esse é o bom pregador, que ele conhece o seu público e sabe fazer a boa aplicação da mensagem. Tudo isso, essa parte é fundamental. Porque se eu não sei estruturar um sermão, eu vou me perder. Vou me perder no meio do caminho. Não vai ser atingido às vezes o êxito necessário. É muito importante. A introdução, o que é a introdução? É você saber fazer aquela abertura muito bem elaborada. Começar bem, provocar interesse, despertar atenção, aproximar o ouvinte do seu sermão. Como que eu devo fazer uma introdução para ela ser boa? Questionando, perguntando. Vocês viram como começou o slide? Começou como? Instigando você a... Quando eu coloquei ali e falei o que é homilética, a tua mente já começou a buscar naquilo que você leu, naquilo que você já ouviu. Então, quando você questiona o teu público, a mente dele vai trabalhar dentro daquilo que você questionou. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a prestar atenção e vai questionar, vai se perguntar, eu quero ver até onde ele vai chegar. Porque você chamou a atenção. É a mesma coisa que eu falo, não pense numa laranja. Tua mente automaticamente pensou na laranja. Então isso é você cativar, isso é você chamar para si. Detalhe, dentro da estrutura do sermão, vamos supor lá que nós temos 50 minutos para falar, para pregar. A tua introdução tem que ser máximo ali de 3 a 5 minutos. Isso é uma introdução. Nós estamos acostumados, né? Quem assistiu muito Gideões, né? Nós estamos acostumados a ouvir o pregador, lá no passado eles tinham 2 horas para pregar, 1h30. Aí nós estamos acostumados a ouvir eles falando 40 minutos e dizer assim, 1 hora às vezes. Né? Irmãos, eu nem saí da introdução ainda. Como que quem diz, eu tenho mensagem para horas e horas. Isso é um erro também, porque a introdução já diz. É algo introdutório, é inicial. Então a introdução se você tem bastante horas, 10 minutos no máximo. Você chamar a atenção do público. Então, nunca faça isso, né? Você tem lá 50 minutos no culto, prega 30 minutos e vai falar, irmãos, eu estou saindo da introdução agora. Meu Deus, está saindo da introdução. Achei que estava acabando. Achei que você estava concluindo a mensagem. E detalhe, muitos desses pregadores famosos, eles falaram, já ouvi eles falando assim, estou acabando de sair da introdução. Ele sai da introdução, termina a mensagem. Ele mesmo termina a mensagem. A mensagem ficou em torno de introdução, então. O que é isso? Erro na estruturação. Ele quis passar uma pose de muito conhecedor, que consegue fazer uma introdução de horas dentro de um assunto. Só que não tem necessidade disso. Introdução já diz, é você cativar, é você falar aquilo que você falar basicamente aquilo que você vai tratar. Você vai tratar lá sobre um texto bíblico, já joga para o povo, questionando, perguntando, fazendo esses questionamentos, chamando a atenção do público e já mostrando o que você vai falar. Assim você consegue cativar a mente do teu público. Agora sim, nós temos a parte que vai ser
a maior da pregação, né, que vai ter mais tempo, que é o corpo da mensagem, o desenvolvimento. Esta é a parte principal da mensagem, onde você vai desenvolver o teu raciocínio de forma o quê? Ordenado, lógica e precisa. Ah, mas eu quero pregar por revelação. Amém? A mensagem é uma revelação de Deus, uma inspiração, mas a transmissão não pode ser desconexa, não pode ser aleatória, não pode ser sem entendimento, que não fique sendo bem clara e entendida. Então você vai ter que ordenar de forma lógica e precisa, para que o grupo que você está te ouvindo entenda. Quem fez isso, que você pode ler depois lá em Lucas, primeiro capítulo, ele fala isso. Busquei de forma ordenada falar sobre o ministério de Cristo. Então ele procurou, ele investigou os fatos e depois organizou. É isso que a gente tem que fazer na preparação da mensagem. Está lá um tema, vamos investigar, vamos estudar tudo. Depois nós vamos organizando o que nós vamos falar, dentro do tempo que eu tenho para falar. Aqui você vai usar ilustração, figura de linguagem, material que você preparou. Então, isso é importante nós colocarmos aqui. Ilustração. Ilustração. A ilustração é 20%. Você tem 30 minutos, a tua ilustração tem que ser 6 minutos no máximo. Dentro da ilustração entra o testemunho. Então, se você tem um testemunho, ele entra como uma ilustração dentro do tema que você está falando. Às vezes de cura, de milagre, apenas isso. Agora não pode ser as 30 minutos você só falando do milagre que aconteceu na tua vida. Por quê? Isso não é pregação, isso é um testemunho. Então, fale para o teu público, hoje eu não vou pregar, eu vou testemunhar. Tem gente que só testemunha e acha que está pregando. Testemunho é uma coisa, pregação é outra coisa. E tem muitos pregadores que ficam famosos pelos seus testemunhos, mas ele nunca prega. Você nunca ouviu ele pregar um texto. Ele só é famoso por causa do testemunho. Já muitos passaram aí, e vocês talvez conhecem. E às vezes é um testemunho mentiroso, né? O pastor lá falou que uma missionária na Amazônia lá estava falando que foi pregar e disse que veio um tubarão, estava na beirada de um rio e o tubarão veio para morder ela. Irmão, Tubarão na beira do rio? se for mentir, mente direito, foi um jacaré, né? Um tubarão. Às vezes ela viu um boto, se assustou, né? Então, já aconteceu, já teve pastores que foi preso, pseudos-pastores, né? Preso por estelionatário, né? E a Polícia Federal bateu lá, ele já ia pregar à noite, e o pastor foi na casa, com a Polícia Federal na casa dele, porque ele tinha muitas buscas de prisões. E questionando ele, ele falou, nunca ninguém me perguntou, todo mundo acreditava no que eu falava. Então isso é importante. Tem que tomar cuidado com as pessoas que vêm falando muito de si e pouco da palavra de Deus. Pregação é a palavra de Deus. A conclusão, você vai fazer uma síntese, vai relembrar o que foi dito já, você vai recapitular aquilo que foi dito e por fim o apelo, que é você motivar o teu ouvinte a fazer aquilo que foi ouvido, aquilo que ele ouviu. A prática, vai levar à prática. Ponto muito importante, a pregação, para ela ser boa, ela tem que atingir 3 pontos. A emoção, né? O intelecto e a vontade, que é a volição. Por que os pregadores pentecostais eles são cativantes muitas vezes? Porque eles pregam de forma que envolve emoções, não é aquela mensagem estatizada ali, que dá sono, né? É uma mensagem que é viva, então atinge a emoção do público. Isso é provado cientificamente, que as memórias que você tem mais gravadas é aquelas que abalaram mais a tua emoção, que mexeram com as tuas emoções. Intelectual, porque o ser humano tem que seguir de forma ordenada, lógica e precisa, então tem que atingir o intelecto, e a volição, ou vontade, que é a parte prática. É fazer com que o teu ouvinte saia depois de ouvir aquela mensagem e dizer, eu preciso fazer isso. É isso que Deus quer na minha vida. Então, este é o ponto da vontade. Quando a gente fala de ensino, o ensino trabalha mais
apenas duas, né? O ensino trabalha mais a parte racional, a cognição e a vontade. A emoção, de lado, por exemplo, eu não preciso aqui tentar te motivar, você dar um glória a Deus, né? Tentar atingir tua emoção para que você... Porque nós estamos em uma aula. A aula tem que trabalhar a tua cognição, a tua razão, para que posteriormente você use esse material e ensine outros, ou utilize numa pregação, por exemplo. Tá certo? Professor, aquele material de preparação ali, é só a parte teórica aqui? É isso. É aquilo que você preparou, né? Por exemplo, às vezes você tem aqui, por exemplo, meu material de preparação foi um slide, né? Às vezes você tem um material pronto aí, né? Ou porque existem diversos tipos, né, de mensagem. Existe a preleção, existe a aula expositiva, existem diversos tipos, né, de você transmitir uma mensagem, que audiovisual, né? Então aí você vai utilizar esses recursos para atingir teu público. E por fim nós temos aqui a classificação do assunto, né? Se é um assunto doutrinário, se é um assunto apologético, se é histórico, se é ético. Então isso daí entra mais no ponto de qual que é o tema geral aí que você está abordando, certo? E nós temos os tipos de sermão. O primeiro sermão, mais comum, sermão temático, né? Aquele que traz um tema e a partir do tema existirá as lições ali, né? Existirá os argumentos, né? A partir do tema. O textual, os argumentos são tirados do tema, do texto, melhor dizendo, do próprio texto que você leu. Geralmente são mensagens tópicas, né? Que tiram tópicos ali do texto lido. E a expositivo é a mensagem que se usará mais versículos, né? Que você vai ler e fazer a exposição apenas do que você leu. Então essa é uma das mensagens pouco ouvida dentro do meio pentecostal, né? Por quê? Poucos se prendem no texto ali. E é muito importante. O pregador que prega expositivamente é o pregador que consegue trazer mais clareza dentro do texto que ele leu, porque ele vai explicar ponto por ponto daquilo que ele fez a leitura. Então essa é uma mensagem expositiva. É mais ou menos aqueles comentários bíblicos que fala expositivo, que eles comentam versículo por versículo. Você vai fazer um comentário de cada versículo no momento da pregação. Biográfico, você vai usar um personagem bíblico e tirar lições daquela vida, né? Vai contar a história dele e a partir da história dele você vai fazer alguma aplicação. Então, só alguns pontos para nós lembrarmos como falar em público, bem em público. Primeira coisa que vem eu ter uma oportunidade é aquele medo, né? Então, o medo é um mecanismo de defesa. O medo ele é necessário. Eu preciso ter medo. Se eu não tiver medo, eu estou na roça, né? Por quê? Quando eu vou atravessar uma rua, por exemplo, se eu não tiver medo, eu vou ser atropelado, né? Então, o medo é esse mecanismo de defesa que nós temos. Ele é necessário. Eu tenho apenas que aprender a usar para o meu bem. Saber usá-lo. Saber controlá-lo. Para que porque se eu vou muito confiante, eu sou o cara, eu sou o pregador. Aí às vezes falta a palavra, dá aquele branco. Aí você vê que não. Então o medo é importante, faz você ficar com o pé firme e você prestar mais atenção. Certo? Vamos ver alguns obstáculos na hora de falar em público. O primeiro é o nervosismo. Nervosismo é algo que vem mesmo, quando te chamam. Às vezes você não se preparou, né? Ou se preparou, mas sente que precisa de mais tempo. O que devo fazer para melhorar isso daí? Desenvolva autoconfiança no tema, então estude bastante o tema, recorra a exercícios de respiração, tenha uma boa noite de sono, treine a sua apresentação, vá para frente do espelho, né? Pega alguém, um amigo e faça ali uma apresentação para ele. Treine, aí você vai estar mais tranquilo, né? O nervosismo vai vir, mas você controla, porque você tem confiança naquilo que você está falando. O segundo é a timidez, né? Então, nesses casos, o que a pessoa precisa fazer? Treinar, recorrer a cursos de oratória, realizar aulas de teatro, se for o caso. Eu, por exemplo, era muito tímido demais. A igreja, né, as oportunidades, foi trabalhando isso em mim. E hoje a gente fala para grupos de diferentes áreas, né? Tanto teológica quanto outras áreas. Por quê? Treinamento, foi treinando. Cada oportunidade é um treinamento que você tem.
Então nunca rejeite as oportunidades, porque você vai treinar a partir daquilo ali. Ansiedade. O que eu preciso fazer? Converse com as pessoas que vão estar na reunião. Use a tática do rosto amigo, focar para alguém que você conhece. Por exemplo, se você vai para um público diferente, não tem gente conhecida, só tem aqueles que você levou. Então, se te acalma olhar para ele, olhe para ele sempre, mas lembra do público. Então, converse bastante com as pessoas que vão estar na reunião, se for uma reunião. Então, se converse lá, célula, né? Hoje falam muito de célula. Converse com as pessoas antes, faça amizade, que quando você for falar com elas, na hora da pregação, você está tranquilo. Porque com os teus amigos você não tem liberdade de falar, você fala horas e horas. Então, quando você tem intimidade com as pessoas, é mais tranquilo. Você consegue aí controlar a ansiedade. Voz baixa, né? Pessoa que tem um tom da voz muito baixo. Então, treine, né? Em voz alta. Comece a desenvolver isso. Ó. Essa estratégia permite duas coisas: aprender a se expressar em voz alta, a sequência lógica dos argumentos, treinar a explicar com as próprias palavras. Então, ter clareza, naturalidade sempre muito parecida, muito apreciada pelo público. Como eu falei, não pode ser aquele coisa mecânico, né? Muitos pregadores erram na hora de pregar porque eles mudam a voz, né? Meus amados e queridos irmãos, estamos nesta reunião, nesta noite. E eles querem falar difícil, falar grosso. Não precisa, isso aí não quer dizer que é inspirado pelo Espírito Santo. Corpo tenso, né? Pessoa que fica ali travada. Muito travada, está tenso, não vê a hora, né? Daquilo terminar. O que eu preciso? Treinar, fazendo movimentos amplos com o corpo, soltando a voz, continuar falando alto, com as próprias palavras, porém focando no envolvimento do corpo, né? Para que tenha naturalidade, né? Você caminhar um pouco, você não ficar... Sabe uma técnica para prender atenção nos jornais? Você já perguntou por que os jornais ficam mudando os jornalistas mudam de câmera? Não precisava, né? Podia ele ficar só naquela câmera, não precisava. Mas a cada tantos minutos eles viram e falam para outra, porque só pelo fato de mudar a câmera, o público o cérebro já atingiu lá, sentiu que houve uma mudança. Isso cativa as pessoas. Então, só essa mudança simples de câmera, isso é uma técnica que eles usam para poder manter o foco das pessoas que estão assistindo. Certo? Falta de concentração. O que fazer? Estude bastante, conheça bem o tema, faça o perfil de sua plateia. Então, procure ver que idade, que faixa etária, como são. Certo? E o último aqui é cobrança excessiva, né? Livre-se da preocupação excessiva, tenha disciplina mental, dê um basta para pensamentos negativos, não se preocupe em agradar a todos. Então, não precisa se cobrar muito, né? Não fique com essa cobrança, eu deveria saber pregar melhor, não precisa. Pregue da forma que Deus te chamou, com o tempo vai desenvolvendo, com o tempo você vai achar o teu estilo, com o tempo você vai ver o que é bom, o que não é, como que você deve pregar, como usar a tua voz. Então é importante não ficar se cobrando, né? Não, devia pregar como o Marco Feliciano, devia pregar como o Silas Malafaia. Precisa, já tem o Silas, já tem o Marco, já tem fulano, só falta você, né? Com a tua característica, com o teu jeito, com a tua naturalidade, certo? Então, meus amigos, esta foi a nossa aula de homilética e oratória, retórica. Nós observamos a história, como surgiu, como formou dentro do campo religioso, algumas técnicas, como estruturar um sermão, e te convido a aprofundar cada vez mais os seus estudos e desenvolver a tua pregação, desenvolver a tua arte de falar bem em público, para que você seja um instrumento de Deus. Lembrando que a FAEDUC tem todos os cursos de nível básico, médio e bacharelado, para que você conheça melhor os campos teológicos e assim aprenda uma teologia de forma fácil, descomplicada e centrada na palavra de Deus. Muito obrigado pela sua presença nesta aula. Deus os abençoe.